Olá! Sejam bem-vindos a mais um Photopro TV, patrocinado pela Wacom e pelo Photoshop Conference. Meu nome é Erika Dalbello e eu sou a nova instrutora do Grupo Photopro. Gostaria de agradecer ao Alexandre Kise e a toda a equipe Photopro por essa oportunidade. E hoje eu vou apresentar para vocês uma dica muito especial sobre o Adobe Camera Raw, um plugin poderosíssimo do Photoshop. Vamos lá? Com o Bridge aberto, eu vou selecionar a imagem a ser utilizada, no caso essa daqui. Venho em File, Open with, Photoshop. Com o Adobe Camera Raw aberto, eu vou primeiramente corrigir a distorção da imagem. Então, para isso, eu venho na aba Lens Correction e vou alterar a parte horizontal. Percebam que ela está rotacionando a imagem. E o legal do Adobe Camera Raw é que, por exemplo, se eu rotacionar demais, essa parte cinza que está aparecendo aqui na lateral, ele vai automaticamente já cortar para mim, porque não é uma parte que não existe. Então eu vou rotacionar até chegar num ponto que fique mais interessante, legal. Vou rotacionar um pouquinho na parte vertical, para ela ficar numa proporção um pouquinho mais simétrica. Beleza, legal. Agora está numa parte mais interessante. Para ver o antes e depois, basta clicar aqui em Preview, o antes e o depois, ou seja, está mais agradável agora. Com a distorção corrigida, agora eu vou arrumar o enquadramento. Como? Através da ferramenta Crop, tecla de atalho C, que está aqui em cima. Com a ferramenta Crop, eu vou ajustar da maneira que eu achar mais interessante. Que o meu foco aqui é a janela e o fundo da janela. Eu vou até tirar essa parte aqui de cima, porque ela não me interessa no momento. Feita a correção com o Crop, para sair dessa ferramenta, basta selecionar qualquer outra ferramenta, como a ferramenta de Zoom. Agora, antes de continuarmos na parte de correção da exposição dessa imagem, eu tenho um recadinho legal para vocês. Agora eu vou dar um recadinho muito especial para vocês. Dias 6, 7 e 8 de maio de 2013 vai acontecer a 10ª edição do Photoshop Conference, o maior evento de Photoshop da América Latina. Por essa você não pode perder. Acesse já www.photoshopconference.com.br e faça já sua inscrição. Legal, eu fiz a minha correção de distorção da imagem e o enquadramento. Agora nós vamos para a aba Basic, onde eu vou fazer correções de exposição e contraste na imagem. O que eu tenho aqui é que a minha parte da parede da janela está um pouquinho escura e o céu está um pouquinho claro demais. Então eu vou equilibrar esses dois fatores. Para isso, a partir da versão CS6 do Photoshop, aqui na aba Basic do Adobe Camera Raw, nós temos um novo mecanismo, nós temos uma nova maneira de trabalhar essa questão de exposição, com os campos Highlights, Shadows, Whites e Blacks. Ou seja, eu posso trabalhar separadamente as minhas áreas de altas luzes e as minhas áreas de sombra. Então, nessa área aqui de altas luzes, eu vou dar até um zoom para vocês verem, eu não tenho praticamente muita informação do céu, muita informação das nuvens. Então, quando eu voltar os meus highlights, percebam o tom de azul que eu recupero no céu. Percebam as nuvens, os detalhes, eles estão voltando só de eu trabalhar a parte de highlights. Legal. Mais ou menos nesse valor, já está uma cor interessante, um tom interessante. Para eu voltar na janela inteira, 2 cliques aqui na mãozinha, eu tenho a imagem completa na minha área de trabalho. Legal. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as áreas de sombra, que seriam aqui a parede e a janela. Como? Através do recurso Shadows. Então eu vou subir um pouquinho e recuperar um pouco. Aqui nesse valor acho que está legal. Então, para a gente ver o antes e depois, basta clicar em Preview, ou a tecla de atalho P, e eu tenho o antes e depois. Então, olha só como eu recuperei informação do céu, das nuvens e da parede, já dando um tom mais interessante. Agora, a gente tem um outro recurso também na aba Basic, que é o Clarity. O Clarity, ele dá um contraste nos meios tons e também tira um pouquinho a saturação. Então, olha como ele retorna a textura da parede. Ele volta uma informação
bem mais interessante, uma coisa mais artística na textura da minha parede. Então a gente vê o antes e o depois, letra P. Já está bem mais legal. O Clarity ele tem uma característica de remover a saturação da minha imagem. Então para isso eu vou aumentar um pouquinho o Vibrance, que ele aumenta a saturação em algumas áreas específicas onde não há saturação. Então dá um pouquinho mais de vida na minha imagem. Agora eu ainda quero dar um pouquinho mais de intensidade na textura aqui da janela, só da janela. Então como que eu vou fazer isso? Através da ferramenta Adjustment Brush, que é um pincelzinho, nós temos aqueles mesmos recursos da aba Basic, porém trabalhando exclusivamente na área que eu pintar com o pincel, certo? Para definir o tamanho do pincel, eu utilizo as teclas colchetes, aumentando e diminuindo, beleza? Eu vou deixar ativado a opção de mostrar a máscara, Show Mask. Escolho qualquer cor, no caso é legal ter uma cor que não tenha nada a ver com a imagem, então eu coloquei um tomzinho de rosa. O que eu quero fazer aqui nessa edição? Eu quero realçar um pouco essa janela, eu acho que ela está muito apagada ainda. Então para isso eu vou usar o Clarity um pouquinho exagerado, como por exemplo o valor assim de 40, legal. Então eu vou começar a pintar a parte da janela. Como eu estou com a máscara ativada, eu por enquanto não vejo a edição que eu estou fazendo. Mas é legal que eu veja exatamente a área que eu estou pintando na minha janela. Legal. Feito isso, eu vou desativar a máscara, Show Mask, para agora ver exatamente a edição que eu estou fazendo. Então, eu aumentei o Clarity, vou aumentar até um pouquinho mais, posso aumentar um pouquinho a exposição para dar uma leve clareada. E também, da mesma maneira aqui na aba Basic, com a tecla de atalho P, eu vejo o antes e o depois, ou seja, eu estou trazendo um pouquinho mais de informação. Aumento ainda um pouquinho mais, para deixar um efeito bem artístico, um efeito bem contrastado, bem vivo, clareando essa parte da janela. Posso ainda adicionar mais um pincel, clicando na opção New. Então eu posso adicionar uma nova edição, basta começar a pintar, e veja que eu trago mais detalhes da janela nesse momento. Posso adicionar também alguma informação aqui na parede, vou diminuir um pouquinho a exposição e ajusto do jeito que mais agradar. O legal do Clarity, ele realça os detalhes da minha imagem. Legal? Essa parte da janela acho que ainda está um pouquinho escura, então eu posso trazer ainda um pouquinho mais só nessa parte exclusivamente. Legal. Posso também, voltando na ferramenta ou de zoom ou da mãozinha, para voltar na aba Basic, para sair da ferramenta Adjustment Brush. Eu tenho a aba Effects, onde eu posso adicionar uma vinheta, que é uma leve moldura na minha imagem. Legal. Agora vocês podem ver o antes e o depois da minha imagem. Percebam como, com apenas alguns poucos passos diretamente do Adobe Camera Raw, nós conseguimos um super resultado. Isso sem contar que eu não precisei criar um arquivo PSD com layers e mais layers, gerando assim um arquivo maior, um arquivo pesado. Não, eu fiz tudo apenas no Adobe Camera Raw, a edição está diretamente no meu arquivo RAW, ou seja, a partir deste arquivo eu posso exportar depois diversos tamanhos, ou posteriormente fazer algum outro tipo de edição no Photoshop. Um outro exemplo de imagem que eu usei praticamente as mesmas edições é essa outra imagem aqui, onde eu também corrigi distorção, corrigi iluminação e corrigi contraste. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E para conferir mais dicas sobre Photoshop, Adobe Camera Raw, Lightroom, acesse www.photopro.com.br ou me acompanhe pelo Facebook ou pelo Twitter. Até a próxima e obrigada!